estiver baixo, você pode Tá falar que bom, eu falo um pouco mais alto, não tem problema não. tá bom. Boa noite, então, Pedro. Boa noite para o pessoal que for assistir a gente em breve. Chamei o Pedro aqui hoje, pessoal, para a gente fazer um talk show, para ele contar, fazer uma narrativa de como foi a experiência do Pedro. A gente não ensaiou a nossa rodada de perguntas e respostas, de entrevista, vai ser mais no espontâneo mesmo, para colher, de fato, essa visão que ele teve da experiência do processo de ter passado pelo trabalho de conclusão de curso, TCC, e para vocês entenderem um pouco melhor a dinâmica, as etapas e tudo do processo que está por vir para as próximas turmas, tá certo? O Pedro é o nosso aluno que tirou nota 12, que foi super bem avaliado, conceituado o projeto dele, e que vale muito a pena vocês se alinharem, se referenciarem na obra dele, por mais que ele esteja falando que sim, que não, enfim, né? Mas sim, vale bastante a pena. O projeto do Pedro foi muito esforço, muita dedicação ali empenhada, e agora eu chamei ele para contar um pouquinho de como foi essa experiência. Tá certo? Pedro, você autoriza a gente a mostrar, divulgar esse vídeo para os nossos futuros alunos? Sim, autorizo, tudo autorizado. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa Tá tudo noite, Pedro. autorizado aí. Tá certo, então. Texto, vídeo, banca, tá tudo autorizado aqui. Tá certo, Pedro. Pedro, eu vou começar aqui te fazendo umas perguntas. A primeira pergunta, em que a maioria dos alunos sempre nos reportam, é a seguinte: na fase pré-projeto, qual foi a sua expectativa? O que você queria de fato desenvolver de TCC e como que você achou que seria o processo inteiro? Você achou que seria mais facilitado, mais difícil, mais rebuscado? O que você tinha de expectativa? Assim, um dos motivos dessa pergunta é porque muitos alunos eles chegam no TC acreditando e convictos de que eles vão aprender uma nova fórmula de fazer projeto. E aí acaba que não tem esse aprendizado, essa fórmula de se fazer projeto, porque você não adquire conhecimento no TC, você aplica aquilo que você sabe. Então eu queria que você narrasse um pouco dessa fase pré-projeto, quais eram as suas expectativas, o que você esperava encontrar no desenvolvimento do TC, também depois em relação à sua temática, e como que você achou que seria o desenvolvimento, se você achava que seria parecido com o caminhar das disciplinas que você teve até o momento do TC. Conta para a gente um pouquinho dessa sua visão, que agora já está um pouco distante, né, de aluno, porque o Pedro já se graduou, já faz algum tempo, mas como que seria essa Uhum. relação hoje, já na visão do aluno? O que que você poderia nos contar dessa experiência? Agora é com você. Eu acho que, antes de tudo, vem aquela carga sentimental de que vai ser um profício, que é muito complicado, que se preparou 5 anos para isso, então você fica naquela expectativa de tipo, ah, eu tenho que ir bem, eu tenho que ir bem, eu tenho que ir bem. Só que, na verdade, às vezes, pensando dessa maneira, acaba atropelando todo o processo, né? Então, a gente tem que, primeiro de tudo, encarar como se fosse uma disciplina normal, segue a disciplina normal, e entender que é um passo de cada vez. Não dá para sair já atropelando o processo e tipo, ah, eu vou fazer e pronto. Meu tema é esse aqui, meu tema é esse, e acabou. Nem sempre é o melhor tema, é o melhor espaço, o melhor terreno, e, e eu vivenciei isso com o professor Sérgio, durante praticamente todo o percurso, né? A gente tentou muito, errou muito para chegar numa possibilidade de acerto. E a minha expectativa no início, a gente estava pendendo um pouco para centro cultural, centro esportivo, e aí no debater das aulas a gente foi encontrando é, saídas que também são tão relevantes quanto centros culturais, centros esportivos, mas que a cidade carecia mais do que um centro cultural, um centro esportivo. E esse debate, né, que nem eu disse, o processo foi 1 mês,
um mês e meio que a gente chegou no tema. Médio. Então, por aí, um pouquinho antes até, mas até acertar o terreno, até acertar tudo, foram um mês. E, e eu, quando eu entrei, foi e foi bem legal. Então, nunca a ideia vai ser a melhor, não é porque você tem uma ideia boa que não pode melhorar. E a minha expectativa é que seria difícil, porque vem com aquela, sempre tem aquela carga, né, de turmas passadas, águas passadas, que falam, não, é muito difícil, virei 1000 noites para fazer o trabalho, li livros, e você fica, nossa, eu vou ler quantos então? Tô ferrado, né? Porque se o cara leu 40 livros, virou 1000 noites, eu vou ter que me demitir do trabalho e me dedicar totalmente ao trabalho. Só que não é assim que acontece, né? É isso, uma coisa que eu aprendi também durante o trabalho é cronograma. Cronograma é essencial. E a minha expectativa era essa, sofrer bastante, virar 1000 noites todos os dias e, e fazer, o que nem eu disse, um centro cultural, um centro esportivo. E no fim a gente foi caminhando junto e moldou naquele momento a melhor proposta dentro do melhor terreno, uma Sim. possibilidade. Não É. sei se eu fugi muito da pergunta. Não, eu gostei assim, da sua resposta, que eu não tenho muito crivo de resposta certo ou errado, mas é realmente isso que você narrou, né, de trazer um pouco para nós o que que você estava buscando, e aí de repente você tinha uma ideia pré-concebida, e ali na hora que você fez os levantamentos, de repente, opa, não era bem por aí. Então, o seu conhecimento que você já tinha de uma determinada literatura, não era condizente com o que você ia desenvolver. Então teve que recapitular tudo e então às vezes as pessoas querem forçar uma temática num terreno, alguma coisa, e ali depois ver, olha, não é bem isso, né? Então, mudar o percurso, né, logo nas primeiras etapas, ter o entendimento. O Pedro fez uma análise SWOT, tá, pessoal? Em que eu passo para eles também como que faz esse desenvolvimento, e ali ele fez, a partir dos pontos de conflitos, convergências, os pontos fortes e fracos, ele identificou potencialidades outras para aquele terreno que melhor atendia à necessidade daquele lugar, e, enfim, ele teve várias reflexões e ele teve essa predisposição de encarar e de estudar e de dizer, opa, não é porque eu já conheço um pouco mais sobre determinado assunto que eu vou insistir nisso, sendo que eu identifiquei uma problemática, uma potencialidade legal para ser explorada aqui, né, no terreno, que foi o caso do que você, em outras palavras, relatou, né? É legal esse olhar que você teve e que seus colegas também de equipe, muitos deles tiveram, né, acerca É, dessa e questão. essa questão de ser maleável quanto ao tema, é lógico, você tem que se prender a um tema que você goste, a um tema, a uma arquitetura que seja do seu gosto, porque vai ser um ano nisso, um ano debruçado nisso por muito tempo. Então, é lógico que, às vezes, o ideal, por exemplo, uma pista de Fórmula 1, eu não cabe aqui, não cabe em Jundiaí uma pista de Fórmula 1. Não é porque eu gosto de Fórmula 1 que eu vou fazer uma pista de Fórmula 1, mas eu vou achar outras alternativas que eu gosto. Então, ser maleável quanto a isso. Aceitar ouvir um pouco e, e não atropelar o tempo, não atropelar essa reflexão, essas sobreposições bibliográficas. Eu acho que é importante ter esse tempo, gastar esse tempo da maneira correta no início, para você não ter problema no futuro. E eu acho que é interessante. E não tem medo, não, não tem medo, não. Pegou um tema complicado, mas não tem, não. Não é tão complicado assim. Ou é? É, Não é sei. legal, essa é uma das dicas que eu falo, tanto para o pessoal no presencial quanto para o pessoal do curso, é sempre essa. Olha, você vai gastar um ano no seu projeto, então faz alguma coisa que ele não vire um
porre no meio do caminho, que você daqui a pouco, nossa, não quero mais saber dessa temática, esse estudo ficou muito chato, tá um imbróglio, eu tô com vontade de jogar tudo para cima e começar do zero, né? Então essa consideração que você também fala vai de encontro a muitas das dicas que eu passo para o pessoal, o que também é bem legal, né? Que Sim. é É importante, para né? ser Você legal, na verdade. é para É ser para ser legal. legal. Se a gente se diverte no processo, torna mais facilitado, né? A Vai mais questão toda, longe. né? É, Sim. vou É para ser passar então legal. para a O meu foi segunda muito legal. pergunta. Hã? O processo é legal? O meu foi muito legal. O meu foi muito legal. Eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo? Essa é a nossa última pergunta. Vou passar para a pergunta 2. Sobre a experiência com o tema, você faria outro? Você mudaria alguma coisa? Qual foi o seu maior aprendizado, no decorrer desse processo todo? Algo que você não esperava encontrar e, de repente, porque eu, como eu acabei de dizer, no TC a gente não aprende, a gente coloca em prática determinado aprendizado que a gente já vem dos 4 anos. Mas o que que você acredita que acrescentou muito, que mudou, assim, que você aprendeu? O que que você considera de, tipo, uma grande sacada ou um maior aprendizado do processo? Com o tema? Isso, Perguntou minha ou relação do com o tema, tema. do projeto, enfim, qual é a questão que você considera que foi uma das maiores virtudes, dos maiores aprendizados que você leva do TC? O maior aprendizado que eu tenho do TC é cronograma. Cronograma. É não continuar, seguir o cronograma, porque, assim, você tem um tempo assim, limitado com o professor. Então, você tem que levar o professor à exaustão, Sim, tirar todas suas dúvidas, enxugar, e ao máximo possível, se possível ser o primeiro, já tentar corrigir alguma coisa no fim da aula, você tentar voltar de novo, entendeu? Você aproveitar o máximo do tempo que você tem com o professor e levar ele à exaustão para você não ter tanto trabalho quando for fazer em casa, né? Porque dessa maneira, eu acho que fica mais leve. Você vai chegar na sua casa, vai chegar no seu computador e já vai ter caminhos certos para seguir, e isso não vai te levar virar mais uma noite sem fazendo retrabalho. Então é sempre levar o professor à exaustão e errar o menos possível, se possível, né? Para não, o retrabalho é cruel, o retrabalho é cruel. Então você fazer uma coisa que às vezes você passou noite, noite, noite fazendo, e aí chega tá tudo errado. Aí é cruel, desanima mesmo que seja um tema que você goste. Então, leva o professor à exaustão, extrai o máximo dele, pergunta qualquer coisa, mesmo que seja besteira, aproveita o tempo em sala, aproveita o tempo com os colegas, aproveita o tempo com o professor e aproveita qualquer vácuo que ele der. E segue o cronograma, porque se você não seguir o cronograma, se vai deixar para semana que vem, vira uma bola de neve e é complicado. Acho que esse foi o maior aprendizado. Por isso que eu acho cronograma. que eu consegui fazer tanta coisa em tão pouco tempo e, e deu certo. Por isso que eu acho que esse é o meu maior aprendizado. Sim, deu muito certo, né? Não só pela questão da nota, né, da aprovação, mas deu muito certo o Sim, desenvolvimento, né, do trabalho como um todo. Eu acho que essa consideração que você o traz, desenvolvimento, de aproveitar assim o professor, tem muitas vezes que o aluno só chega e fala, não desenvolvi nada, né? E ali acha que vai brotar soluções mágicas, mas como que você pode dar uma assessoria de algo que não veio nada, volta nada. Agora, por exemplo, como era o sim, caso do Pedro, vinha muita coisa, e de outros alunos também, vinha muita coisa, voltava muita coisa. Agora, quando não vem nada, qual que é o retorno? Qual que era o feedback? Não, nenhum. nada. Né? E o Pedro, ele é testemunha, que às vezes acontecia com, eventualmente, algum colega que atrasava, né, Pedro, no cronograma, o que que voltava? Não voltava nada, o atendimento acabava assim, né, em 10 minutos, menos de 10 minutos, né? E aí, menos de 10. E aí, na semana que vem,
ele ainda está falando do outro assunto e a gente já está lá na frente, É. entendeu? E aí acaba E ficando outra, atrasado, né? Dá uma patinada, e a hora de rever que todo o projeto. desmotiva, né? Porque desanima, né? Porque se você deixa passar uma semana, aí passa duas, aí desanima, se já não tem mais aquela questão pelo trabalho, desenvolver aquele projeto. Você tem que ter essa vontade, essa tesão de você falar, nossa, eu vou chegar lá, hoje eu vou chegar na minha casa, vou fazer isso que eu pensei na aula, vou fazer isso que eu falei pro professor, vai dar certo, vai ficar bom. Sim, Beleza, não deu certo. Semana que vem você volta. Fala, ó, professor, tentei isso aqui, pensei nisso aqui, não deixa morrer. Não é que deu certo, não deixa morrer. Tenta, ajusta, né, o percurso. É aproveita. mais fácil É, ajustar o percurso do que corrigir, ficar atrasado, depois tentar dar um fôlego, volta, porque aí você tem que dar o fôlego e ainda corrigir o percurso, né? É trabalho sim. dobrado. Você faria outro tema, Pedro, hoje de projeto, ou você gostou do aprendizado e insistiria no mesmo? O que que você acha? Gostei do tema. Ah, é que, assim, eu acho que eu faria não, assim, é porque eu gostei muito do tema, então se eu não tivesse feito, eu faria de novo o mesmo tema com tranquilidade, Aham, porque eu gostei mesmo do tema, gostei, das aberturas que o meu tema deu, das oportunidades que ele ofereceu para o desenvolvimento não só do meu trabalho, mas do desenvolvimento textual também. Então, esse tema foi muito favorável para mim. Faria o mesmo tema, sim. É lógico, naquela ocasião foi o tema ideal, mas faria sim. Se eu tivesse oportunidade de novo, poderia fazer outro mesmo tema em outro terreno também. Eu acho que cabe, que é interessante. E gostei sim. Foi um tema que abriu muitas portas, de interpretação não só do espaço, como dos resíduos. Tema muito emocionante até, viu? Até mais emocionadas algumas leituras que eu fiz. é um tema bastante interessante. É só para quem ainda não sabe, né, quem não ouviu nada, né, a respeito, o Pedro trabalhou com gestão de resíduos sólidos urbanos, né, o popular quase lixo, mas não é lixo, tá, pessoal? É como se fosse, mas não é. Tá? Tem uma diferenciação contextual, conceitual, ampla, abrangente nisso, e que às vezes o pessoal, de modo bastante pejorativo, fala que é lixo, mas não é, tá? Então a temática dele envolveu isso. Mas assim, se a pergunta, vou dar uma reformulada também na pergunta. A pergunta você respondeu certinho dentro do que eu perguntei, mas por exemplo, para a tua carreira profissional agora, estendendo fora da academia, você vê alguma reflexão, alguma correspondência dentro desse aprendizado que dá para você levar, para você trabalhar, que você almeja, ou a academia foi academia, prática de escritório profissional é outra coisa, e vidas paralelas, distintas, cada uma segue sua vertente. O que você acha? Ah, essa questão de multiverso, eu não Multiverso. acredito. Eu não acredito. Lógico que a academia é bem diferente no mundo profissional, isso é Sim, isso é. indubitável, mas é, você não precisa tudo, né? Que nem esse meu tema me trouxe reflexões acerca dos resíduos, acerca da sustentabilidade na construção, que, é claro, não é no mundo perfeito, mas que podem ser aplicados de formas distintas dentro da carreira profissional e que você passa a enxergar, por exemplo, o escritório que eu trabalho é mais trabalhos residenciais, então a gente passa a enxergar como que eu vou tratar os resíduos sólidos nas residências, Uhum. o que eu posso fazer de sustentável para as residências que sejam, tipo assim, viáveis economicamente, é, socialmente e, bom, Sim, são aspectos que a gente estudou no macro e aplicou a gente começa a ver com outros olhos na hora de replicar isso em residências, comércios. Então, agora tem sim
uma vigente, sabe? É um tema legal. Você vê, como é que eu posso tratar o resíduo nessa casa? Ah, fazer um cesto de compostagem aqui, um espaço que fazer a compostagem, um espaço para fazer a reciclagem, entendeu? Que facilite o transporte. Então, são coisas que são possíveis replicar em usos distintos. Acho que antes, sim, não trocaria. Esse tema, não trocaria, não. É um tema muito legal. Não É muito trocaria. legal. Era essa a pergunta? É interessante, sim, é essa a pergunta, mas é interessante assim observar o amadurecimento, né, do aluno. Então, hoje o Pedro ele já consegue olhar o contexto e ele muda, por exemplo, como que eu vi isso daqui numa outra escala, como que eu adapto a essa outra condicionante a isso daqui, porque às vezes é igual eu estava explicando às vezes em aula, né? Eu estou falando de habitação de interesse social e aí eu falo, só que a pessoa por não ter escutado eu falar a temática dela, ela acha que não é com ela aquele assunto. Mas é só ela mudar a temática, habitação de interesse social, ela adapta a, por exemplo, gestão de resíduos sólidos e ela dá continuidade no desenvolvimento da pesquisa, do progresso dela. Ela troca, né, as palavras, mas é que demora às vezes para a gente ter esse timing, né, de troca, de adaptar do contexto, do que ele está falando, tá? Como que eu adapto isso para minha realidade? E é o que você fez, né? Você estudou num macro, numa questão ampla, num terreno gigantesco de contexto urbano, e como que eu coloco isso, então, agora para o campo das residências? E é legal observar isso, que o olhar, né, ele foi lapidado e, de fato, né, surge a aprovação do Pedro e está apto mesmo a exercer a profissão no mercado, enfim, porque ele consegue articular e transitar nesse mundo, né, da academia, ver o que é o cenário ideal, utópico, e de como que ele consegue ter rebatimentos e reverberações no campo da prática profissional. Isso é muito legal, do professor hoje estar vendo, né, e tendo essa conversas O de, professor pensou, de você como que falou, ah, está nossa, a academia serve a para nada. evolução. Já pensou? Não, mas que bom, né, que isso aconteceu assim, né, e muito legal mesmo, né, e vários outros alunos eles reportam, assim, essas experiências, assim, mas às vezes a gente sabe que com o decorrer do tempo acaba deixando um pouco de lado quando vai se distanciando um pouco da academia, por isso que a gente acaba dando uma puxada, né, na sardinha para o nosso lado, de nunca parem de estudar, nunca percam, né, o contato com a academia, com essas ideias, porque sempre aprimora, né, tanto pessoalmente quanto no trabalho, profissional, né, nas práticas. Eu Pergunta acho 3, que Pedro. Como você foi. descreve as 3 etapas do TCC? Introdução, desenvolvimento e os resultados. Qual foi, assim, a sua impressão nessas 3 instâncias? Você achou difícil a introdução, fazer todo aquele planejamento do construto? O desenvolvimento é uma parte difícil, é uma parte fácil? E chegar os resultados, as conclusões finais, ver tudo aquilo que você prometeu realmente se cumpriu? Como que você descreve essa etapa, essas 3 Eu etapas? acho que a introdução é o pior, é o mais difícil. No meu caso, foi o mais difícil, É, porque você não tem nada ainda. Então é muito difícil você falar alguma coisa que você ainda não sabe. Você não sabe o que você vai. Então, assim, você sabe o que você quer fazer, mas você não sabe o que vai ser lá na frente. Então, você tem que prometer coisas que você vai conseguir cumprir, porque senão seu trabalho fica incoerente, né? sim, Mas a introdução é o mais difícil, porque você tem que ter ciência do que você pode, da onde você pode alcançar, uh, paciência para escrever também, porque é difícil, como eu disse, não tem nada, e você vai aprender muito no desenvolvimento, muito do que você nem imaginava lá na frente, ainda mais se o seu tema for um pouco mais complicado, não complicado, mas um pouco mais não difundido popularmente. Por exemplo, tipo essa questão dos resíduos, eu muita coisa durante o trabalho. Então, o desenvolvimento foi muito revelador para mim em muitos aspectos. Então, por isso que até na introdução eu não tinha tanto conhecimento ainda para retratar o que eu ia falar. Se eu soubesse tudo que eu ia falar, eu tinha feito muito mais introdução. Mas a introdução foi mais difícil para mim.
E o desenvolvimento é a parte de aprendizado. Então você vai aprender, vai tentar, vai errar, às vezes a introdução vai te dar uma ajuda, você vai falar: "Ah, isso aqui que eu prometi, então eu tenho que fazer aqui". Então você já tem um suporte, você já tem alguma coisa, e o resultado é o resultado. Você vai falar: "Deu certo, é isso aqui, eu consegui e consegui mais um pouquinho, Aham. ou não consegui". E também Fazer está dentro das válido, né, porque medidas, às vezes você esse prometeu um negócio, mas é, não deu para chegar não deu. até naquele momento, porque o trabalho tem que cristalizar. É muito legal essa pontuação, esse Mas eu acho esclarecimento. que aí você tem que eu acho que você tem que saber articular e justificar porque não deu. Uma coisa não deu porque não deu tempo, Isso, que eu deixei de passar as assessorias e não fiz. Outra coisa, não deu porque realmente não cabe nesse lugar, isso que eu prometi não cabe aqui, então não deu. não cabe aqui por motivos tal, então é justificável. Não tem problema não dar certo, só tem que saber falar por que não deu certo, Entendi. E é eu acho. exatamente isso, viu, Pedro, a questão, porque assim, né, eh, a até mesmo nos projetos de pós-graduação, a maioria dos pesquisadores, de modo geral, perde, né, entre aspas, porque gasta muito tempo na introdução, porque você não sabe tudo o que você vai dizer e nem diz tudo aquilo que você sabe. Você tem que ficar peneirando ali quais são as informações que você vai soltar, como que você vai soltar, de que modo, de que forma. E aí, e outra coisa, a maioria dos alunos, só brevemente antes da gente acabar esse primeiro bloco, né, a maioria dos alunos tem um pensamento que eu até queria que você comentasse um pouquinho, que é do tipo: eu vou escrever tal coisa aqui na introdução e nunca mais vou revisitar esse texto. É o que acontece ou é um processo em constante Nossa, retroalimentação? A gente tem que sempre estar vendo, voltando, alimentando, indo e voltando. Como que foi esse seu processo? Porque eu já falei aqui nas aulas e falo para todo mundo que se eu ler o trabalho 10 vezes, eu falo para os alunos mudar 10 vezes. E se vocês leem 11, vocês mudam quantas vezes? 12, né? Se vocês ficarem lendo o trabalho quantas vezes. Então comenta um pouquinho desse processo de retroalimentação para quem acha que vai escrever uma vez só e nunca mais. e nunca mais vai ler? É que assim, no meu processo, no meu trabalho, a introdução era muito importante às vezes, porque às vezes eu não sabia o que mais escrever. Eu "E agora? O que que eu faço?". Aí eu ia lá na introdução, "tananã, tananã, tananã", beleza, agora eu sei onde eu devo ir, eu sei o caminho que eu tenho que seguir, eu sei o que eu prometi, vamos lá. "Ah, cansei de falar desse tema, e agora?". Voltava. É muito importante isso. É muito importante isso também que pra não ficar sem coesão, né, sem coerência, porque não Uhum. adianta você prometer tudo e não entregar e no desenvolvimento você fugir totalmente do tema, porque você Sim, achou um outro caminho, só que aquele caminho parece que é o certo, só que lá na frente você viu que o caminho certo era para o outro lado. Nossa, então muda tudo, é muito importante isso aí. É muito importante você sempre dar uma revisitada na introdução, no que você está prometendo entregar, para você não esquecer mesmo da essência do começo, é importante seguir nesse caminho, né, e do processo, né, servir como um eu acho instrumento que é muito interessante. norteador para que eu também comento, né, para o Sim, pessoal que a gente às vezes tem uma síndrome de árvore, né, em que a gente vai falando muita coisa, a gente acha coisas interessantes, vai querendo incorporar tudo e daqui a pouco, meu Deus, né, que virou, né? Vai virar se perdeu no caminho. vai ficar uma catação de coisas ali dentro, daqui a pouco, como você falou, né, coesão e coerência se perdeu, né? Mas achei legal esse toque, né, do tipo, pessoal, ó, vocês não vão fazer uma única vez esse negócio e achar que escreveu da melhor forma possível e nunca mais isso daqui vai ter que ser revisto, porque
não sei se aconteceu no seu processo, mas eu acredito que sim, que às vezes a gente coloca, olha, vou fazer tal objetivo específico, mas aí na hora que você foi vendo, você fala, eu não vou cumprir esse negócio aqui, não tem É melhor, coligação, pertinência com a minha temática, preciso tirar, né? E aí melhor nisso o tirar. texto tem que ser revisto, né? Porque senão, Sim. ou você tira ou te tiram, Ou te é, tiram. ou te tiram, né? É, mas isso realmente, isso é bem preocupante, porque escrever objetivo é muito fácil. Sim, Ah, escrever isso aqui, isso é muito fácil. É um tópico. Pelo menos o meu foi em tópico. Então era muito fácil. Podia prometer tudo. O sim, difícil é você cumprir tudo que você prometeu. exato. Se- Então é bom revisitar o objetivo. Metodologia é importante, mas é mais tranquilo. Agora, a introdução e o objetivo são até eh, os objetivos gerais também, eles ajudam bastante. É bem importante. Eu mesmo revisitei bastante vezes, mudei bastante vezes. Eu via que não era o caminho, voltava, ia, voltava. E é normal, vai ter que fazer isso, e vai fazer isso até a última semana, A porque importância, né, do construto, né, de que ele não é só um descritivo, né, não do adianta, assim, ó, projeto, ele é o norteador do seu projeto e ele serve de alerta, né, de lembrete de tudo aquilo que você está prometendo para um parecerista, para um professor de projeto daquilo que o seu cliente, né, no caso que a gente treina, né, para o cliente final, de tudo aquilo que você vai entregar de fato numa obra, num projeto, enfim, né, porque o duro é você declarar que você vai fazer muitas coisas e acabar não cumprindo nada ou de uma maneira bastante periférica todas as coisas em si, né. Pedro, eu vou fazer aqui um intervalo rapidinho e a gente já volta. A gente parou na pergunta, né, de introdução, desenvolvimento e resultado, só tem mais 3 perguntas, Pedro. Eu fiz 3, a gente ainda tem mais 3 aqui. Os o segundo resultados, bloco. Pedro. Hã? O segundo bloco. Os resultados, Pedro, você acredita que foram melhores ou piores do que você tinha imaginado quando você iniciou o percurso? Não pelo 10 em si, mas pelo processo de você ter chego aonde você chegou. Era isso que você imaginava, o percurso? Como você considera o resultado que você obteve? Não estou falando aqui de nota, tá? Mas assim, o resultado do Eu acho que desenvolvimento do TC. o resultado foi muito além das expectativas, muito além das expectativas. Muito, muito. Eu acho que eu estava esperando muito menos, muito, muito. E Eu estava acabou esperando entregando muito muito menos, uma mais. coisa mais simples. Mas muito mais, muito. Eu fui muito fora. Foi o que a Maria Augusta disse, mas você foi muito longe. Tipo, muito longe. Não precisava de tudo isso. É, Então, fiquei muito satisfeito, muito, não tinha mais do que ficar mais satisfeito que isso. aham, É melhor pecar por excesso do que por falta, né? Então, foi muito além das expectativas, muito feliz com o resultado. Lógico, é que nem eu disse para você, talvez hoje eu mudaria tudo, toda questão física, né? uhum, Mas naquele momento eu senti que aquilo era o melhor, que era para ser desenvolvido e superou muito minhas expectativas, superou muito o que eu estava imaginando entregar e, e é isso. sim, Desde o começo queria ser alguma referência e acho que hoje eu posso dizer que o trabalho é uma boa referência. Então, superei minhas expectativas, superei minha meta, aprendi muito e foi muito bom, foi muito legal, um processo muito divertido e que eu faria de novo, com certeza. sim. É, muito legal, assim. Depois a gente tem que até bolar um meio de também de fusão do seu trabalho, de como para que cumpra esse de fato, né, esse desígnio que você
buscou, no decorrer do processo, de servir também como uma referência bibliográfica para inspirar outros alunos, outros projetos, né, para saírem com um resultado a nível de excelência, de qualidade, assim, tão bom. Né, fazendo jus ainda à palavra da Maria Augusta, né, nas considerações da banca do Pedro, que o trabalho dele tinha que ser meio que escondido dentro da biblioteca, porque se o outro um principiante vê que ele vai ter que chegar nesse nível de TC, ele já tranca a faculdade, né? Então, que ele chegou num nível muito além do tradicional, do esperado. Muito além. Ele foi muito à frente, né? Mas inspirando nesse, ele pode ir muito além, né? Outros também podem ir muito além, pode se inspirar nisso também, né? A fazer mais do que se desafiar, né, Pedro? Eu acho que essa é uma das É, questões, se né? Desafiar a desafiar. fazer mais do que era esperado, é isso? É, mais do que você. Porque assim, quando você caminha que você gosta, você vai gostar de tudo que você está fazendo. Você vai gostar de explorar a estrutura daquilo que você quer deixar em pé, entendeu? Você vai querer explorar a eficiência energética daquele negócio que você quer deixar em pé. Você vai querer explorar tudo, para que tudo seja tão perfeito quanto seria na sua imaginação, entendeu? Sim. Então você vai querer explorar o máximo do que o seu projeto pode oferecer. Mas isso é só quando você realmente gosta do processo. Então você vai querer explorar o paisagismo, você vai querer explorar a materialidade, você vai buscar os melhores materiais para as melhores situações, a melhor implantação, a melhor situação. Então são muitas coisas que você vai querer explorar e o tempo é curto. Então, realmente, é se desafiar aí além do tradicional, né? E que Aham. nem eu falo, o pessoal fala, ah, precisa virar 1000 noites. Eu não virei nenhuma noite. Eu não precisei virar nem. Foi o primeiro semestre da faculdade que eu não virei nenhuma noite. Aham. Então, É que não é você se impossível. ateve de uma Não é maneira impossível muito porque. concentrada ao cronograma, né? Que é o que você pontuou, né? É, foi o que eu disse lá atrás. Cronograma, É o senão. cronograma, é exaustão do professor, e é isso. Uhum. Não deixa. Ah, tô fazendo nada, tô cansado. Mais um pouquinho. Escreve um. Soluciona, né? Tá valendo, qualquer coisa. É, alguma coisa que você vai fazer vai te ajudar em alguma coisa lá na frente. Então, não perde tempo, não. É importante. É dedicação um É isso. pouco cada dia, né? É, eu tenho meu professor É, de psicanálise, o Hélio Couto, ele fala que um passo de cada vez, um pouco por dia, ao longo do tempo, o seu feito parecerá um feito de um gigante perto, né, de quem se deixou levar, ou quem não fez, ou quem quer fazer tudo na hora, de uma vez, e acaba não saindo, né? O resultado é o que sintetiza bastante essas palavras, né, que você traz aí. É, outra pergunta, Pedro. Hoje, depois de já ter passado pelo processo de assessoria, de mentoria, principalmente aqui comigo, enfim, aqui agora eu vou falar um pouquinho só da experiência que a gente teve, eu e você, né, e com os outros alunos. Você acha que você conseguiria, pelas informações que foram passadas, desenvolver um TC sozinho, ou você ainda acha que precisaria de muita ajuda, de muita coisa, ou dá para levar sozinho? Porque, por exemplo, nos feedbacks, por exemplo, da Isabela de Maio, eu acho que você conheceu a Isabela, né? Ela falou: aham. ah, com as anotações que eu tive, com o cronograma, a Isabela pontuou, igual você também pontuou do cronograma. Com as explicações, com todo o método, eu acho que eu conseguiria, professor, fazer de novo, sozinha, claro, né? Que sempre ter uma conversa é bom, mas eu conseguiria, porque é o que eu faço no meu escritório. Quero saber de você. Você acha que você conseguiria desenvolver de novo, agora, de uma maneira mais autônoma? Porque é isso que a gente treina, né? Vocês é para desenvolver essa autonomia, né? Não ter um caráter de dependência. O que que você acha? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Acho que conseguir, com certeza conseguiria. Talvez não chegaria no mesmo nível de resultado, mas conseguir chegar, no final a gente chega. Só que é aquela coisa que a gente fala muito na. Eu acho que eu não falava para você, mas eu falava pro pessoal da turma, né?
que a troca, não só com o professor, mas a troca com os colegas é muito importante, é muito importante. Então, você ter aquele colega que está assistindo ali, às vezes ele só está assistindo, Uhum. e às vezes ele dá um comentáriozinho e você já pensa, será? Sim. Entendeu? Às vezes ele só está assistindo, mas você também já está ajudando ele, entendeu? Às vezes ele não está ajudando você, mas está ajudando ele. Então, essa troca de conhecimento, conseguir, a gente treinou 4 anos para isso e a gente vai conseguir chegar, consegue. Mas a troca vai te levar mais rápido no resultado melhor. Você Sim, é faria a em 1 ano cooperação das sozinho, você vai ideias, fazer né? em 6 meses com essa troca. Sim, sim. Sim, e evita retrabalho, é mais assertivo, é muito legal, você não se sente sozinho, né, você sente que é uma caminhada conjunta, que você tá junto com as pessoas, Aham. estão passando o mesmo desafio. Tanto o professor também, que tem que acompanhar até o final, quanto os alunos que vão passar pelo mesmo processo, e mesmo que os temas sejam diferentes. Sim. Às vezes, o caminho que um achou serve para todo mundo. Então, é muito importante. Conseguiria? Conseguiria, mas é aquela coisa, não ficaria tão legal. E não seria tão legal também. É o Mas diálogo, né? autonomia para isso hoje eu tenho. É, a autonomia É, para isso, então, conseguiu desenvolver, um dos objetivos conseguiu, mas é uma das reflexões em que a gente sempre se faz, né? Que a nossa profissão, ela não é uma profissão assim 100% sozinha, né? Autoral, única. A gente é interessante esse diálogo, essa exposição das ideias, o que que você aprende com o colega, o que que o colega aprende com você, dessas trocas assim, eu acho que é um dos pontos mais enriquecedores mesmo do projeto, né, do processo, é justamente isso. Mas, enfim, né, de fato, igual você pontuou, consegue desenvolver? Consegue desenvolver sozinho, né? Mas aham, o diálogo, né, ele é sempre é, muito bem-vindo. Fazer sozinho num limbo completo é meio tedioso, às vezes não dá, né? Mas, é, enfim, assim, você ter o é apoio, igual, mas isso é muito mais interessante, né? Pode falar. e isso vale para a vida profissional mesmo, porque vira e mexe, eu pego algum projeto, dou uma travada, mando para um colega, falo, meu, o que que você acha? Ah, acho que está no caminho. E se você fizer isso aí? Não adianta, é uma profissão que você não pode ter um ego, sabe? Você tem que ser um pouco Sim, mais generoso, você tem que saber ouvir. E mesmo com o cliente. Ah, qual que é a sua opinião? Você prefere esse ou esse? Ah, esse. Então vamos se adequar, vamos readequar. Então, é uma profissão que exige uma atenção com a opinião dos outros. É lógico que você não pode perder o seu traço, o seu desenho, mas o seu raciocínio, o seu conceito. Mas é uma profissão que, pelo menos ao meu ver, exige essa atenção, esse cuidado diálogo, né? com, Diálogo, com os colegas de plantão e com o diálogo. É importante. Eu vejo muito importante isso. sim. Legal, Pedro. E a última pergunta é: qual é a mensagem ou o recado que você gostaria, que você queria deixar para as turmas? Uma mensagem, assim, alguma questão que você queira falar. Agora é livre para você, assim, o que que você gostaria de dizer para o pessoal? Peguei desprevenido. Peguei desprevenido mesmo. O que eu queria dizer, tem muita coisa que eu queria dizer, eu acho. Como monitor de disciplina, a gente acaba vendo muitas coisas que meio que desanimam, eu acho, né? Então, eu acho que, na minha opinião, as pessoas, vocês que estão vendo isso, se doem ao trabalho, sabe? Pelo menos, na faculdade não consegui ser tão legal, teve a pandemia, me atrasou, não consegui me dedicar à faculdade. Então chega agora, se dedica, vai embora, se doa ao trabalho, vive isso, vive a experiência, vive o tema. Não conheço muito o tema, vai conhecer, vai, pega um trem, vai, pega um avião, vai, sei lá, se vira, se sacrifica, sabe? Dá Aham, vida.
E é muito importante você conhecer lugares, você visitar lugares, você sentar, apreciar, não precisa nem entrar, só olha, sabe? Se dedica, se vive isso, dá a vida nisso. É uma experiência única, você vai passar uma vez só, não tem como fazer 2 faculdades de arquitetura, então vivencie isso como se fosse o último momento. Eu tenho uma amiga que fez um TCC no Mato Grosso do Sul, ela pegou o avião e foi para o Mato Grosso do Sul, Aham, pegou mais 12 horas de carro e foi, e deu a vida, e é isso, sabe, dá a vida. Você vai uhum. ver que no final vale a pena. No final vale a pena, e não é vale a pena de você tirar um 10, você tirar um 12. Não, tirou um 8, mas você tem É a uma vivência satisfação incrível, pessoal, né, sabe? que Você vivenciou aquilo lá. É, e outra, é outra coisa. Você vai de fato vivenciar um projeto arquitetônico, sabe? É, eu acho que a mensagem é essa. Não leva na brincadeira, faz valer a pena, faça, aproveita cada momento que vocês têm, que é uma oportunidade, e, e não procrastina. atenção Aproveita ao o orientador, cronograma, né? Essa atenção ao é uma cronograma. experiência fenomenológica, né, Pedro? A relação da pessoa com o espaço, porque a arquitetura ela é bastante isso, né? Ela é uma experiência, ela é uma vivência no agenciamento espacial, seja ele qual for, de paisagem, de urbano, de predial, é isso, né, que você está falando, né, e que aumenta o repertório, que vai te lançar para novos patamares, né? Então se permita, né? Eu acho que é muito legal essa mensagem É, que você deixa aí e que a turma precisa mais se eu aproveitar, mesmo né? não tive, né? Eu Oi? mesmo, eu mesmo não tive eu mesmo não tive essa oportunidade que eu tô falando aqui, porque como a gente estava em pandemia, muitos lugares do que eu tentava fazer uma visita, tentava programar uma visita, não, não permitiam, né? Porque Sim, estava fechado, principalmente escola, né? Porque eu tentei umas 2 escolas e não pode, tá fechado, é só acesso para, sei lá, pessoas permitidas. Então, para mim, é assim, uma coisa que me chateia, né? Porque eu queria aham, muito ter vivenciado essas coisas mais intensamente do que eu vivenciei, é claro, que, mas agora a gente tem essa sim. liberdade, agora esse tempo, de mesmo que já tenha concluído, a gente consiga fazer esses processos, essas visitas, e que também são, não é porque acabou que acabou, né? Não, acabou uma etapa, né? Mas Então, tem muita coisa ainda que continua, né? Isso é um outro dado, tá, pessoal? sim, De que, assim, enaltece ainda mais o trabalho do Pedro, de que ele foi muito além, que ele queria ter ido além do além do que ele foi. Então, ele é eu queria. over, né? Ele é quem se dedica muito à causa e o trabalho, né, dele, da banca, que vocês vão assistir agora em breve, né? Que eu vou então disponibilizar aí para o pessoal. O Pedro mesmo vai disponibilizar tudo isso daí para vocês, que vocês vão ter um pouquinho desse contato com muito amor, Paciência. muita entrega, muita dedicação em que ele fez e que vocês vão perceber isso tanto na apresentação da banca dele quanto na monografia e aqui nesse talk show que a gente se reservou esse momento para a gente explorar um pouco mais todas essas questões. Pedro, muito obrigado pela sua participação, aqui pela contribuição que você está deixando aí um legado para essas turmas em que estão por vir e que eu considero assim de grande importância e basicamente atemporal, né? Porque vai repercutir aí por muitos e muitos anos, eu acredito que inclusive não se desatualiza, né? Todas essas dúvidas, nessas pontuações que você coloca, tirou muitas dúvidas de quem estava engajado no processo, enfim, do que espera de tudo isso, e aqui a gente pontuou, esclareceu assim uma outra conversa, né? Além só do processo metodológico, de como faz, a gente abordou aqui então a experiência do processo como um todo.
Obrigado, então, Pedro. É para ser uma experiência legal. É, Se não for legal, tá alguma coisa de errado tá. alguma Alguma coisa coisa de está muito acontecendo. errado aconteceu. Alguma coisa muito errada, Tá certo. mas é para ser legal. Muito obrigado, Pedro, pela participação. E é isso. Vejo você em breve. Vou chamar você Obrigado para pelo mais palestras convite. lá na universidade, para contar ainda um pouco mais da trajetória e de outras questões também. Obrigado, Pedro. Até mais. Obrigado, pessoal, por Será quem sempre um assistiu prazer. aqui o nosso talk show e Obrigado. até mais. Tchau, tchau, Pedro. Obrigado. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Tchau.